Graça e paz a todos. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está no Salmo 127. Creio ser uma palavra muito oportuna para os nossos dias, por entender que realmente nós precisamos voltar os nossos olhos para quem é quem na ordem dos acontecimentos. O Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta. Quantos de nós já ouvimos e até pregamos esse texto, aplicando-o na perspectiva de nossa casa, de nossa vida, nossa família, que a mesma deve ser edificada por Cristo, fundamentada na confiança e nos cuidados de Deus sobre nós. Isso também é verdade. Porém, amados, não é disso necessariamente que o texto está falando. Eu quero começar levantando um olhar para o contexto anterior desse texto, considerando, a partir de que fora escrito por Salomão, como um cântico de romagem, aqueles que eles celebravam a caminho do templo. Lembrando ainda quem fora Salomão. Assim como outros personagens da primeira aliança, Salomão foi uma figura de Cristo, pois tudo que temos registrado na primeira aliança é uma figura ou aponta para a nova aliança em Cristo Jesus. E nesse caso, a sabedoria, o poder, a glória e a majestade de Salomão vem a ser essa representação. Eu vou ler uma menção dessa muito clara da relação de Jesus com Salomão, Isaías 11, verso 1 e 2, que diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Nesse caso, Salomão também representa o filho escolhido, filho de Davi. Salomão está tributando nesse salmo honra e glória a Deus e reconhecendo que a casa que ele construiu ao Senhor e a linhagem de quem ele viera, dos filhos de Israel, é uma bênção, uma herança bendita do próprio Deus. Por isso ele diz, se o Senhor não edificar a casa. Então a pergunta que temos que fazer é qual casa? Ou que casa ele está se referindo? Em Atos 7, versículo 46 e 47, nós temos a resposta dessa questão nas palavras de Estevão quando fazia sua própria defesa. Diz assim: este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como lhe diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu refúgio? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Então aqui Estevão está se referindo a Davi, que suplicou e almejou construir o templo, porém Deus deu esse privilégio, essa honra a Salomão, seu filho, pois Davi tinha suas mãos sujas de sangue, segundo a história bíblica. Então Salomão se sentia honrado e grato por ser instrumento de Deus na construção do templo. Mas esse templo é um protótipo. Atos esclarece que aquele templo, que tomou o lugar de Deus no coração dos judeus, se tornou um lugar de idolatria, e o próprio Deus, em Jesus, aliás, veio dizer isso no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19, quando ele diz, o Senhor destruiu esse templo. No Evangelho de Marcos, nós temos a narrativa desse texto na perspectiva dos discípulos, que diz assim, nós o ouvimos declarar. Marcos 14. Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Na realidade, esse templo, também chamado de Casa de Deus, já estava se referindo a mim e a você. É o que diz o apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, 16. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo do Senhor.
Em 1 Coríntios 6,19 ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus do vosso corpo. E Hebreus 3,6 diz: Cristo, porém, como Filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, amados, quando nós cantamos aquela música da Casa Worship, essa casa é sua, está certo, está absolutamente certo. É uma música maravilhosa que diz assim: você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, sopra o teu vento, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Esta casa é sua, nós deixamos ela para você. Essa casa é sua, nós deixamos ela para você. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Mas nós temos que então entender que casa é essa. Essa casa é a nossa própria vida, o nosso corpo, que se tornou esse santuário construído por não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Ainda no primeiro verso diz: se o Senhor não guardar a cidade. Que cidade é essa que Salomão está se referindo? Primeiro, como figura, Jerusalém. Israel tinha plena consciência que o Senhor os guardava. O Salmo 121 mostra isso quando diz: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. É claro que o Senhor está falando não somente que guarda Israel, cidade de Jerusalém, mas a cidade santa, aquela que é o projeto final da nova Jerusalém. Afinal, o projeto nunca foi somente para essa terra, e sim para a eternidade. E na sequência, o verso 3, o salmista fala dos filhos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. O salmista estava falando de Jesus, o qual ele prefigurava, aquele a quem o Pai diz: este é o meu filho amado. Alguém poderia lembrar: mas e nós fomos formados nele, diz as Escrituras. Efésios diz: pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Herança do Senhor são os filhos, ou seja, todo esse investimento, cuidado na história só tem um sentido porque é para os filhos. Aquela promessa feita a Abraão em Gênesis 12, que daria herdeiros sobre toda a face da terra. Herança do Senhor significa o que é gerado e também o que foi dado por direito em Cristo Jesus, a filiação. Esse é o nosso maior benefício, o de ser feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. É o que diz a parábola do filho pródigo. Assim confirmado em João 14, ocasião em que Jesus conforta e consola seus discípulos quando a ocasião da sua ascensão. E Atos 13, 23 diz: da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. E o 13, 32 diz: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Portanto, amados, creio ser oportuna essa palavra porque temos ouvido notícias avassaladoras, sentimentos de dúvidas, perguntas e inseguranças têm nos acometido e têm chegado até nós. Porém, nós precisamos trazer à memória quem é o Senhor dessa história. Temos cantado há alguns anos: o meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, ele sopra em minhas narinas e me traz de volta à vida. Chegou a hora de vivermos esses milagres. Segundo, ser filho é resultado de um grande investimento de Deus na história. É um grande privilégio, mas também por isso somos chamados a ser testemunha, ou seja, um protótipo do Filho de Deus enviado aos demais que ainda não o conhecem. Vale lembrar ainda que a figura da antiga aliança era para reportar a verdade que está em Cristo. Uma vez que esta verdade já chegou e já se cumpriu, não precisamos mais voltar à figura, ainda que seja bíblica, do Antigo Testamento, como muitos têm feito, voltando às práticas judaicas e ao uso da simbologia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Porque tem pessoas investindo em um sistema religioso, assim como Israel faz até hoje, equivocadamente.
Amados, a proteção que precisamos vem dele. Se ele não nos guardar, se ele não guardar a nossa salvação, ninguém mais poderá fazê-lo. Essa proteção que precisamos está dentro de nós para aqueles que creem. Por isso, 1 de João 4,4 diz: filhinho, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Que Deus nos conforte nesses dias chamados dias de tribulação. Fraternalmente em Cristo, Pastor Ian.